Fala, barbudos, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam com saudades, né? Eu demorei um pouquinho pra voltar a postar, correria de fim de ano, um montão de coisa acontecendo, então acontece, tá? Mas estamos aqui e o assunto de hoje eu acho que vocês vão curtir bastante, porque a gente vai falar sobre todas essas técnicas e produtos que a gente usa tanto no rosto ou no couro cabeludo, minoxidil, sérums, tônicos, blends, derma rollers, etc e tal, tudo que a gente consegue aplicar para estimular o crescimento de barba ou cabelo, e vamos falar sobre isso, se é realmente uma coisa que funciona, se é eficaz, o que os médicos acham sobre isso, ou se é tudo papinho de internet. Ok, galera, antes da gente começar o vídeo, e eu realmente vou direto ao assunto para não ficar muito longo, porque senão a gente pode conversar sobre isso até amanhã. Eu quero pedir desculpas aqui pela barulheira, porque eu moro num bairro e num prédio que eles amam obras, 24 horas todos os dias, desde que eu me mudei para cá. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos no fundo, já tá aí meu pedido de desculpas. Vamos lá, então... Eu não vou falar sobre um produto específico, eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho vários outros vídeos falando sobre esses produtos individualmente. Mas a grande pergunta de hoje é: todas essas coisas que a gente faz, todos esses multivitamínicos que a gente toma, a utilização do Derma Roller, que é aquele microagulhamento, tônicos, fatores, sérums, minoxidil, tudo isso. A gente vê shampoo que contém isso, creme que contém isso, que promete, que ajuda, que vai fazer crescer, acelerar, engrossar e tudo mais. Será que é verdade ou não, tá? Esse é um assunto que eu já fiz vários vídeos, tá? Tem uma seção de playlist aqui no canal falando sobre isso. Mas também não adianta nada eu falar sobre isso dando a minha opinião, né? O que eu geralmente tento fazer com todos os produtos, vocês que já seguem aqui o canal faz um tempo, é que eu utilizo por um tempo. Muitas vezes eu utilizo numa região específica. Mas é muito difícil você falar, olha, isso funciona, isso não funciona, 100% e ponto final. Porque, em primeiro lugar, cada pessoa vai ter uma reação, um resultado diferente, tá? Isso é individualidade, sempre vai rolar. Então, eu nunca posso falar pra você que isso é 100% certo pra você e isso é 100% certo pra você, tá? Bananei tudo aqui, mas enfim, vocês entenderam. Tem gente que tem resultado maravilhoso com minoxidil, tem gente que tem resultado maravilhoso com sérum tal, tem gente que tem ótimos resultados com acelerador de não sei das quantas, ou porque ele toma as vitaminas de não sei quantos, ou né, os multivitamínicos de não sei da onde, suplemento de não é. Cada pessoa vai ter um resultado. E como é que eu sei se ele é bom pra mim, se vai funcionar pra mim? Só experimentando. Não tem outro jeito. Agora, por que eu tô aqui fazendo esse vídeo? Ao longo desses últimos anos, eu tive várias consultas com dermatologistas, tanto por causa do conteúdo aqui do canal, mas também por motivos pessoais, coisas minhas. Então eu tinha ali, com uma certa frequência, vamos dizer, nesses últimos anos, visitas com dermatologistas e tricologistas. E todas as consultas que eu fui, que eu vou falar para vocês que com certeza foram mais de umas 15 aí, eu sempre perguntei, falei, olha, eu tenho um canal, eu falo sobre isso, eu já cheguei a levar os produtos, eles deram uma olhada nos ingredientes, nas recomendações, nas doses, etc e tal. Desde suplementos e vitaminas, como os cremes e shampoos e óleos e etc e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é que você vai... os médicos, eles têm uma opinião dividida igual. Todo mundo no mundo tem uma opinião diferente de você, tá? Isso sempre. E você vai ter, sim, aqueles médicos, por exemplo, que vão falar pra você que é dinheiro jogado fora, você comprar sérums e cremes e óleos e fatores e tônicos e etc e tal. Eles falam que, vamos dizer, esses agentes externos que nós aplicamos para estimular um crescimento, tirando o minoxidil, que é um medicamento, não adianta muita coisa, tá? E que realmente não vale a pena.
Tá? Essa é a opinião de uma boa parte, eu diria quase metade dos médicos com quem eu falei. Por outro lado, você tem ali a outra metade dos médicos que gostam, que acham sim que funciona. E eles discutem isso tudo, gente, com pesquisas e testes que foram feitos ao longo dos anos. Então eu já falei aqui, por exemplo, sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta, de alecrim, você tem ali óleos de argan, jojoba, todos esses óleos naturais que ajudam ali a ter uma pele mais saudável, um fio mais saudável, tudo mais. O hortelã-pimenta, alecrim, rícino são famosos por realmente fazer os pelos crescerem. Existem estudos? Existem. Aí você pensa assim, então, mas peraí, como é que um médico vai falar que é dinheiro jogado fora se existem estudos que mostram que funciona? E aí que entra a questão. Esses estudos, eles sim fizeram estudos, mas não é uma quantidade muito grande e significativa ao ponto de convencer toda a comunidade médica. Então, fizeram estudos pequenos, não lembro agora a quantidade de pessoas, tudo mais, tem tudo na internet depois para dar uma pesquisada, mas eles fizeram estudos com X pacientes, usaram óleo de rícino, usaram alecrim e hortelã-pimenta misturado com óleo de rícino e um óleo carregador, fizeram testes com minoxidil, mas a quantidade de pessoas, de 500 pessoas, às vezes 1.500 pessoas, um testezinho, sem muita divisão, sem abranger muito os vários tipos de cenários. Então assim, olha, a gente fez esse testezinho aqui, tudo indica que é bacana, ok. Aí publicam esse estudo. Tem estudos da Coreia do Norte, Estados Unidos, Israel. Só que aí você fala, tá, mas por que não fizeram assim também? E assim assado? E tudo mais. E aí você fala assim, tá, porque a grande verdade é que para o mercado farmacêutico não interessa fazer uma pesquisa e gastar dinheiro, né, milhões de dólares ou reais, enfim, para pesquisar esse tipo de coisa. Para eles não interessa se aprofundar. Então teve pessoas, às vezes, que é um patrocínio, às vezes é uma empresa menorzinha, que não dá para gastar milhões, então eles fazem uma coisa mais reduzida. Então é por isso que você tem essa divergência de opinião. E isso não é só na área dermatológica, tá? A gente tem enormes divergências de opiniões de médicos de todas as áreas. Um fala que isso é legal, isso funciona, outro fala que isso é besteira, que isso não funciona, etc e tal. Mas aqui a gente está falando, obviamente, da parte dermatológica, de pelos, folículos, etc e tal, porque esse é o canal. Então, você vê essas pesquisas na internet, você assiste vídeos, canais de médicos que são famosos, que são conhecidos na área, tanto brasileiro quanto lá fora, na gringa, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Tem um médico aí que é um grande, né, das galáxias, e o cara realmente fala que tratamento usando um óleo de alecrim, um óleo de rícino, um hortelã-pimenta, sim, ele ajuda, ele é um auxiliar num tratamento, mas sim, óbvio, você precisa fazer, por exemplo, exames de sangue para saber se você está com deficiências de vitaminas antes de tomar as vitaminas. Outros vão falar para você, não, mas não faz diferença nenhuma, porque o nível de vitamina que você está tomando nesse suplemento não é o suficiente para agregar demais ao ponto de fazer mal, e também, então, se você tomar, não vai fazer mal nenhum, pode tomar. E, entendeu que tem esses níveis? E aqui, os médicos com quem eu conversei, teve alguns que falaram, olha, não gasta seu dinheiro com isso, e teve outros que falaram assim, eu acho muito bacana, assim. Um deles, por exemplo, é o Derma Roller, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os riscos do Derma Roller, né? Que é aquele microagulhamento que a gente faz em casa. Muito médico, dermatologista, tricologista vai falar para você, não faça isso porque você não sabe como usar, você não sabe o tamanho da agulha necessária, você não sabe a força que você precisa aplicar. Você pode acabar criando uma camada de cicatriz em cima da sua pele que vai fazer o oposto do que você quer, que é tampar e obstruir o crescimento dos fios. Você pode perfurar demais e atingir a raiz do folículo, e aí você está matando o pelo na raiz. E tem outros que falam para você, tá bom, mas aplica suave, bem mais suave, não precisa fazer com força, ao ponto que mesmo que seja só umas pinicadinhas de leve na sua pele, já é um estímulo suficiente para ajudar se você está fazendo um tratamento com algum desses óleos essenciais, ou com minoxidil, ou com sérum, tônicos, etc e tal. Então eles falam, esse pequeno agulhamento é
bacana, é melhor do que nada, ele ajuda. E outros vão falar, não vale a pena correr o risco e esse pequeno adicional que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. E vocês devem estar pensando, tá, então você praticamente veio aqui para falar pra gente que 50% acredita, 50% acredita que não. Sim. É exatamente isso que eu tô falando. E se você pegar, por exemplo, os comentários nos vídeos, os relatos das pessoas que fizeram esses tratamentos, que usaram esses produtos, você vai ter aquele cara que jura de pé junto que sim, funcionou para ele tem fotos para mostrar que a barba cresceu, que o cabelo cresceu. Você tem aquele outro cara que fez certinho também e não teve absolutamente nenhum resultado. Você tem aquele cara que teve uma reação alérgica e não pode usar esses produtos. Tem um cara que usa todos os produtos e tudo funcionou. Você vai ter todo tipo de pessoa. Então, quando eu chego aqui e falo pra galera, eu acho que o único jeito de você chegar a uma conclusão é experimentando os produtos, é exatamente baseado nisso. Eu trago os meus relatos pessoais dos produtos que eu usei. Tem gente que deixa nos comentários aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, falando sobre a experiência deles usando tais produtos em cada vídeo que eu faço, e eu acho muito válido a gente pegar não só o que eu tô trazendo aqui, mas o que o pessoal deixa aqui como experiência, porque aí você pode se basear se realmente vai ser uma coisa que você quer arriscar, tentar fazer, se tiver um resultado legal. Se você não tiver resultado, sim, você tentou. Tudo na vida a gente tem que tentar e ver se funciona, né? Tem que saber sempre os riscos, né? Os benefícios e os riscos daquilo que você estiver usando. Por isso que tem muita gente que gosta desses produtos, porque eles são naturais, eles não têm as contraindicações e os efeitos colaterais, por exemplo, do minoxidil, que é um medicamento. Ele tem efeitos colaterais, ressecamento, mexe com a pressão arterial para algumas pessoas, reações alérgicas, etc e tal. Então as pessoas gostam desses cremes e tônicos e blends e etc e tal, porque eles falam que não tem aquele medo de ter um efeito colateral e tem bastante gente que teve resultado, então vai testar também, tá? Então a minha dica é... Se você está querendo utilizar um desses produtos, você quer ver se funciona para você, o fulano de tal falou que sim, outro falou que sim, eu talvez venha aqui e falei que também funcionou comigo, então eu acho válido experimentar. Eu, neste momento agora que estou gravando esse vídeo, estou utilizando novamente o Derma Roller, tá? Você consegue achar ele em qualquer lugar, tem no Mercado Livre, tem na Shopee, tem na Amazon, tem até algumas empresas de barba que estão vendendo também, né? Junto com os kits de crescimento deles, eles também têm o Derma Roller. Eu estou usando com as agulhas no tamanho 0.5, tá? Você tem ali 0.25, 0.50 e vai... A recomendação dos médicos é você ficar nos 50, 25, 50 no máximo, tá? E de novo, não é para você machucar sua pele, não é para você danificar, não tem que sangrar, tá bom? E o mais importante de tudo, tenha um álcool 70 para cima, para você esterilizar e limpar, tá? Tem vídeos aqui que eu explico como limpar o Derma Roller, por exemplo, para você não ter problema de conseguir uma infecção. Tá, então é isso aí, galera. Eu queria trazer essa informação para vocês, porque eu acho que é importante saber realmente que, como todas as outras coisas no mundo, você tem ali as divisões de opiniões e só sabendo o lado bom e o lado ruim para você conseguir tomar uma decisão bem informada, ok? Se vocês tiverem experiências para compartilhar, dúvidas, perguntas ou sugestões, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários para que as outras pessoas também possam usufruir desse conhecimento. Ficamos por aqui e lembre-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima!